Hoje nós vamos pensar um pouco com base na porção final da terceira viagem missionária, Atos capítulo 20, e nós estaremos nos detendo entre os versos 17 e 38. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Inicialmente nós leremos até o versículo 21 e depois, à medida que nós formos avançando no texto, nós vamos continuando aqui com a nossa leitura. Portanto, Atos capítulo 20, versículo 17, o Senhor nos diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor e é com muita alegria que nós subimos até a tua casa. Sê misericordioso para conosco e fala com todos nós que aqui estamos, seja presencialmente ou de maneira remota, de uma maneira simples e objetiva, para que nós possamos compreender o que de fato o Senhor quis nos ensinar quando nos propôs esse texto precioso que nós acabamos de ler. É isso que nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, Paulo estava concluindo a sua terceira viagem missionária. Por ocasião dessa viagem, ele havia escrito 3 documentos preciosos para a cristandade: a primeira e a segunda epístola à igreja de Corinto, e por fim a epístola que ele escreveu aos Romanos. Ele havia deixado a cidade de Troade junto com a caravana de alguns irmãos que lhe acompanhavam até Jerusalém. E indo até Jerusalém, aprouve a ele parar numa cidade portuária chamada Mileto, que ficava a 2 dias de viagem da cidade de Éfeso, porque ele queria se despedir da liderança da igreja. Os irmãos sabem que a cidade de Éfeso foi a cidade onde o apóstolo Paulo mais se demorou, se comparado às demais cidades onde ele havia passado pregando o evangelho. Na cidade de Éfeso ele ficou por quase 3 anos. Ele fundou um seminário e ensinou teologia para aqueles irmãos. Segundo o próprio apóstolo Paulo, a partir da cidade de Éfeso, toda a Ásia ouviu o evangelho. Portanto, dentro da conjuntura missionária da igreja do primeiro século, dentro da estratégia que o apóstolo Paulo havia plantado para expandir o reino de Deus na região da Ásia Menor, a cidade de Éfeso era seguramente a cidade mais importante. Como ele não possuía mais aspirações ministeriais na região da Ásia Menor, ele queria partir para a Europa e, consequentemente, chegar até a Península Ibérica, até a Espanha. Ele queria se despedir daquela igreja, porque no entendimento dele, provavelmente ele não veria mais a igreja de Éfeso com seus próprios olhos, pelo menos não com aspirações ministeriais. Paulo não tinha o interesse de falar de Jesus em regiões onde o Senhor já havia sido proclamado, onde o Senhor já havia sido pregado. É por causa disso que, em último caso, ele escreve a epístola aos Romanos. Paulo nos diz que havia evangelizado a região da Ásia Menor, e ele agora estava se propondo a evangelizar o outro lado do mundo, que seria a Espanha atual. Ele havia recursos, ele possuía recursos para chegar até a cidade de Roma, mas a partir de Roma ele não tinha mais condições de chegar até a Espanha. Portanto, ele escreve aquela carta à igreja de Roma para que, a partir da sua chegada em Roma, os irmãos estivessem investindo na vida dele e dessa forma ele pudesse chegar ao seu destino pregando o evangelho aos nossos amados irmãos espanhóis. Portanto, como Paulo queria ir para o outro lado do mundo pregar o evangelho, ele queria se despedir daquela igreja, fortalecer aquela igreja, para que aqueles irmãos pudessem servir de acordo com a ambição do apóstolo Paulo. E qual seria? A igreja de Éfeso deveria ser uma base de operação missionária para toda aquela região da Ásia Menor. Portanto, esse é o contexto. E ele não queria entrar propriamente na cidade, porque como havia uma relação de afeto, de amor, de respeito entre ele e aquela comunidade, ele sabia que quanto mais inserido ele estivesse dentro daquela igreja, mais difícil seria a despedida. Portanto, ele se propõe a encontrar-se com os irmãos num raio de 2 dias de viagem, necessariamente com a igreja, com a liderança da igreja, para a partir de então viajar até Jerusalém e dar seguimento à sua vida.
Tendo ciência do contexto, o nosso irmão Lucas nos diz assim: de Mileto, uma cidade portuária, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que estive na Ásia. Ou seja, Paulo traz à memória da igreja como ele havia se comportado desde o primeiro dia em que ele havia frequentado a igreja de Éfeso até o final da sua jornada ali. Os irmãos lembram, que lá em Atos capítulo 15, quando Paulo estava concluindo, ou melhor, lá em Atos capítulo 17, Atos capítulo 18, Paulo concluindo a sua segunda viagem missionária, deixando a igreja de Corinto, ele viaja para Jerusalém e passa pela cidade de Éfeso junto com Áquila e Priscila. Ele se detém por alguns dias ali, prega o evangelho para aqueles irmãos, e a igreja de Éfeso já o constrange para que ele permaneça ali pregando o evangelho. Só que Paulo tinha um objetivo de chegar até Jerusalém. Ele deixa Áquila e Priscila em Éfeso e viaja até Jerusalém, prometendo àqueles irmãos que em ocasião oportuna ele voltaria para pregar o evangelho para eles. E é isso que de fato ele faz, porque na terceira viagem missionária, Paulo quase que se detém exclusivamente na cidade de Éfeso, junto com Timóteo, pregando ao Senhor ali por pelo menos 2 anos só naquele seminário que ele havia fundado. Portanto, é justamente essas duas visitas que ele faz menção, quando ele diz para os irmãos: eu quero que vocês tragam à memória de vocês qual foi o meu comportamento desde os primeiros dias em que eu pus os meus pés aqui em Éfeso, até o final da minha jornada com vocês. Quero que vocês pensem a esse respeito. Então ele traz alguns parâmetros para que a igreja de Éfeso viesse a aferir qual de fato tinha sido o seu comportamento. Ele diz no versículo 19: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, perceba, ele diz assim no versículo 18: vocês sabem. Era algo que havia passado pelo crivo da mente dos irmãos. É como se ele dissesse: eu quero que vocês deem atenção ao meu comportamento. Fixem os pensamentos de vocês no que diz respeito à minha postura dentro dessa comunidade, desde o primeiro dia até finalmente o dia em que eu parti. Eu quero que vocês percebam que mesmo entre circunstâncias adversas, quais sejam as lágrimas, as provações, as ciladas dos judeus, mesmo no meio dessas circunstâncias, eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma que no meu entendimento fosse de fato proveitosa. O apóstolo Paulo era de fato um homem que possuía um coração profundamente pastoral. Ele era, conforme vocês já estão cansados de ouvir, na minha humilde opinião, o maior teólogo que esse mundo já viu. Mas apesar de todas as suas prerrogativas humanas, ele diz: vocês sabem como eu servi. E a palavra aqui, doulo, significa servir como escravo, servir como um servo de fato abnegado, que não tinha direitos, mas que tinha muitos deveres. E mesmo sendo um homem tão proeminente, ele diz: eu servi com humildade, servi como alguém de fato apaixonado pelo Senhor. E vocês sabem como eu chorava por vocês. Se você fizer uma análise de todas as igrejas que Paulo pastoreou, reiteradas vezes ele vai compartilhar conosco que ele chorava pelo rebanho. Ele vai dizer que chorava, por exemplo, pela igreja de Éfeso, tanto aqui no versículo 19, como no versículo 31. Ele diz: servindo ao Senhor com toda humildade e lágrimas. No versículo 31 ele diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, implorando, chorando pelos irmãos. Escrevendo aos Filipenses, Paulo vai dizer: eu digo a vocês, com lágrimas nos olhos, que esses homens que têm ocupado a igreja de Filipos são impostores, inimigos da cruz de Cristo. Atacam a minha pessoa, atacam a cruz ensanguentada do Senhor Jesus. Escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz: vocês sabem com quanto sofrimento e no meio de tantas lágrimas vos escrevi, quando ele se referia às epístolas severas que ele escrevia à igreja de Corinto para tentar pastoreá-los. Portanto, o apóstolo Paulo era sim um teólogo poderoso,
um homem que foi muito usado por Deus na expansão missionária da igreja do primeiro século, mas era um homem sensível às necessidades do seu rebanho. Paulo chorava pelas almas eternas que haviam sido compradas pela cruz ensanguentada do Senhor Jesus, e ele diz que mesmo com toda essa abnegação, era entrementes a grandes provações, sobretudo por causa das ciladas que os judeus criavam para ele, que ele servia no meio daquelas comunidades. Mas mesmo assim, versículo 20, ele nunca deixou de anunciar coisa alguma que no entendimento dele fosse proveitosa. E ele fazia isso tanto publicamente, ou seja, as ciladas estavam preparadas para tirar-lhe a vida. Paulo não se escondia, pelo contrário, ele pregava publicamente, a plenos pulmões, não levando em consideração o risco da sua própria vida. Mas ele também fazia isso de casa em casa. Ele se preocupava em visitar os irmãos, atendendo às suas necessidades. E finalmente no versículo 21 ele diz: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a oferta do evangelho estava à disposição tanto de judeus que armavam ciladas para tentar contra a vida do próprio apóstolo, quanto também para os gentios, porque segundo o entendimento do próprio apóstolo, conforme ele nos explica lá em Gálatas, na proporção em que alguns homens haviam sido chamados para pregar necessariamente para os judeus, Paulo entendia ter sido chamado para pregar também aos gentios. E ele se gastava e ele se doava para tentar alcançar ambos os públicos. Portanto, imagine um homem que está se despedindo da liderança da igreja. Ele diz: eu quero que vocês tragam a memória de vocês, eu quero que vocês façam uma anamnese de como foi o meu comportamento desde o primeiro dia em que eu cheguei aqui até o final. Eu quero dizer para vocês que com muita humildade, lágrimas e provações eu estive pastoreando essa igreja, chorando por vocês, clamando a Deus para que Deus viesse a lhes abençoar, e de que no meu entendimento tudo que lhes era proveitoso eu compartilhei com vocês, procurando nutrir da melhor maneira possível as vossas almas eternas, que foram compradas pela cruz do Senhor. Vocês concordam comigo? Vocês acham que de fato esse foi o meu comportamento? Que eu caminhei com desenvoltura enquanto ministro do evangelho, tanto no público judeu quanto no público gentil, procurando alcançar as almas de vocês da mesma forma e com a mesma proporção? É dessa maneira que Paulo inicia a sua reunião de despedida. E uma vez que ele inicia essa reunião, falando com essa motivação, agora ele diz para os irmãos que faz isso porque o objetivo dele é se despedir daquela comunidade para viver outras aventuras na presença do Senhor. E isso ocorre a partir do versículo 22 até o 27, quando ele diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O homem está se despedindo da igreja. O tempo de Paulo, como pastor da comunidade de Éfeso, havia chegado ao fim. Este era o momento de partir para novas experiências. E ele diz: eu faço isso constrangido em meu espírito. Irmãos, nunca é fácil se despedir de quem quer que seja, sobretudo quando você ama aquela pessoa, quando você se importa com ela. Mas Paulo sabia que a sua missão, em especial na igreja de Éfeso, havia se exaurido. E o conselho que o evangelho nos dá é que nós não devemos chegar nem mesmo um segundo antes da vontade de Deus para a gente em qualquer lugar, e nunca devemos sair nem mesmo um segundo depois. Nós devemos procurar ser sensíveis à voz do Espírito Santo, para estarmos sempre no centro da vontade de Deus para todos nós. Paulo possuía um ministério robusto em Éfeso, a comunidade crescia, muitas cidades eram alcançadas,
As pessoas respeitavam o ministério de Paulo ali, ele trabalhava com suas próprias mãos para se manter, gozava de uma relativa paz comparado com outras situações que ele havia vivido, se bem que em Éfeso ele diz que lutou contra feras, situação muito perigosa, é verdade. Contudo, ele diz que se despedia daqueles irmãos constrangido em seu espírito. Nós podemos fazer duas interpretações aqui. Uma é que Paulo estava triste, pelo fato de deixar aquela igreja. E outra tem a ver com, provavelmente, o fato de Deus já haver revelado a Paulo que ele viveria outras experiências, e essas experiências teriam alguns dissabores. Então Paulo diz: Deus tem me falado que eu vou viver algumas experiências na presença deles, que de certa forma me constrange, porque a palavra que ele usa aqui para constrangimento, a palavra que ele usa aqui para preocupação, é a palavra que tem a ver com a angústia da alma, com alguém que está pensativo, com alguém que está reflexivo a respeito daquilo que pode acontecer no porvir. E de certa forma Paulo tinha razão em se encontrar dessa maneira tão reflexivo, porque no versículo 23 ele nos diz que ele não sabe necessariamente para qual igreja ele irá. Se vai ser uma igreja já plantada, ou se ele vai, como ele amava fazer, plantar uma outra igreja, ou se Deus o levará para viver qualquer uma outra experiência na presença dele. O fato é que o Espírito Santo, por onde ele já havia passado, Corinto, Filipos, Troade, agora Mileto, de cidade em cidade, o Espírito Santo, versículo 23, o alertava de que lhe esperavam cadeias e tribulações. Já imaginou, irmãos? Nós vamos fazer qualquer coisa para o Senhor e olhamos assim para o horizonte, às vezes está se preparando para chover, nós temos essa sensação de que a chuva se aproxima e nós já ficamos assim reflexivos, pensativos, mas eu acho que Deus não está nesse negócio. Nós estamos aqui preparados para fazer a obra dele. Vai chover, Senhor, tenha misericórdia, né? Às vezes é o pneu do carro que fura, às vezes é um irmão que falta. Nós somos místicos por natureza, irmãos. Nós procuramos indícios de espiritualidade em tudo que nos cerca. E nós temos a preferência de servir a Deus quando o panorama é completamente favorável, não é assim? Se um pingo estiver fora do i, a gente já fala: rapaz, eu acho que Deus não está nesse negócio, é melhor recuar. Não é assim, irmãos? Imagine de cidade em cidade o Espírito Santo, e não um colega de ministério, falando para você que lhe aguardam cadeias e tribulações. Então Paulo de fato é muito polido, ele é muito educado, espiritualmente falando, quando diz assim: eu estou constrangido em meu espírito. Se Deus me revelasse que me esperavam em Campina Grande cadeias e tribulações, eu escreveria uma carta dizendo: orem por mim, porque eu estou desesperado. Acho que vocês são mais robustos espiritualmente do que eu, não é? Paulo diz: eu estou constrangido em meu espírito porque me esperam cadeias e tribulações. Irmãos, glória a Deus por homens assim, que são de fato referenciais para todos nós. Mas em contrapartida, isso também nos inspira a sermos mais corajosos, sermos mais abnegados. Paulo possuía uma convicção que era qualquer coisa formidável. Deus estava lhe revelando que coisas terríveis aconteceriam com ele, em cada uma das cidades que ele passava, mas o homem continuava firme, convicto, inabalável. Se bem que em algum momento da vida dele ele também fraquejou. Quando você vai fazer uma leitura de 2 Coríntios, lá no capítulo 1, Paulo está abrindo o coração para a igreja de Corinto, ele está querendo provar para aqueles irmãos que ele não era uma espécie de super crente, coisa nenhuma, até por conta das epístolas tão severas que ele havia escrito para a igreja de Corinto e que infelizmente haviam se perdido. Essas epístolas não foram preservadas para nós no cânon do Novo Testamento, e ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, que na cidade de Éfeso, ele experimentou uma prova tão severa, tão difícil, que ele achava que ele iria morrer. E que ele buscou ao Senhor, tanto no meio das suas próprias experiências, como na sua teologia. E ele entendeu que para aquele problema em especial, a única saída seria a morte. Vocês já fizeram a leitura desse texto? Ele diz: eu cheguei à conclusão que para mim só mesmo a sentença de morte. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo. Mas ele diz que Deus permitiu que ele vivesse aquela experiência para saber que Deus tem poder de até fazer ressuscitar aquele que morre. Como se eu estivesse dizendo: Paulo, não se preocupa, a minha missão com você ainda não acabou. Se você morrer nessa prova, eu ressuscito você.
Ele diz que após essa experiência teve convicção de que Deus o livra, o livrou e continuará o livrando. Talvez seja por isso que ele diz: eu não tenho mais nada a temer, porque eu não tenho inimigo à altura. Enquanto a minha missão não se aperfeiçoar sobre a face da terra, ainda que eu morra, o meu Deus haverá de me ressuscitar, porque eu tenho certeza de que completarei a minha carreira. Paulo tinha essa convicção no coração. Que Deus também permita que todos nós a tenhamos. Mas se você fizer uma leitura do capítulo 21, Paulo continuando a sua viagem, você vai ver que ele vai chegar a uma cidade chamada Tiro, Atos 21, versículo 4. Ele se encontra com os discípulos em Tiro, em Atos 21, 4, e olha o que acontece. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que ele não fosse para Jerusalém. Irmãos, eu não iria, você iria? Ele queria ir para Jerusalém porque era sempre isso que ele fazia no final de cada viagem. Os discípulos se levantam e falam: Paulo, não vai para Jerusalém, você vai sofrer em Jerusalém. As coisas vão ser difíceis para você em Jerusalém. E o homem segue viagem. No versículo 10 do capítulo 21, agora ele se encontra em uma outra cidade, Cesareia Marítima. E ele diz, não é, que demorou-se ali, versículo 10, alguns dias. Desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo e veio ter com eles. Esse Ágabo tomou o cinto de Paulo, se amarrou com ele, amarrou as mãos, amarrou os pés e falou assim: a mesma coisa diz, isso diz o Espírito Santo, a mesma coisa farão os judeus em Jerusalém ao dono desse cinto. Todo amarrado. Eu dizia assim: pode desamarrar que eu não vou mais não, agora eu estou convencido. É muito forte, não é, irmãos? Isso que o profeta faz, amarrou as mãos, amarrou os pés. A mesma coisa vão fazer com o dono desse cinto. Meu Deus! Os amigos de Paulo, versículo 12 do capítulo 21, quando ouviram isso, imploraram a Paulo para que ele não fosse para Jerusalém. Aí olha o que o homem responde, versículo 13: o que vocês estão fazendo chorando e quebrantando o meu coração? Pode parar de chorar. Eu estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E os discípulos, versículo 14, dizem assim: já que nós não temos condições de dissuadir esse homem, que se faça a vontade do Senhor. É dentro desse contexto, irmãos, que Paulo pôde dizer isso que ele diz no versículo 24 do capítulo 20. Versículo 24 ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. As pessoas estão dizendo para Paulo que ele vai sofrer, o próprio Deus Todo-Poderoso está dizendo para ele que ele deve ir, mas que ele vai sofrer, e em contrapartida ele diz: em nada eu considero a minha própria vida preciosa, contanto que Deus me permita cumprir a minha própria carreira. É por isso que os teólogos afirmam com tanta convicção que quando ele escreve 2 Timóteo, ele tinha certeza que ele ia morrer. Por quê? Porque ele próprio vai dizer: completei a carreira. Se a carreira estava completa, qual seria o próximo passo? A morte. E ele escreve isso como quem diz: eu vou tomar um café agora. Mesma coisa nós encontramos em Atos capítulo 10, Tiago é preso junto com Pedro, Herodes manda matar Tiago, decapitado, e fala assim: mata o Tiago hoje e mata o Pedro amanhã. E quando você faz uma leitura de Atos capítulo 10, o que é que Pedro faz à noite? Ele vai se desesperar, ele vai morrer, o que é que ele faz? Vai dormir, irmãos, amarrado no meio de 4 soldados, sabendo que quando o sol raiasse, ele iria ser assassinado. E ele dorme tranquilamente. De onde vem essa fortaleza? A gente não aguenta nem assistir o jornal, irmãos. A gente não aguenta abrir as redes sociais. Andamos muito tensos e temerosos. Nós somos seres humanos, é verdade, pó e cinza, mas nós estamos olhando para seres humanos, tais quais todos nós que aqui estamos. Nós achamos, hipoteticamente, que algo ruim pode nos acontecer, e nós já tomamos lá os remédios para nos ajudar. E eu não estou aqui militando contra remédios, se tiver que tomar, tome.
Um está amarrado no meio dos soldados, o amigo já morreu, ele vai morrer no outro dia, ele está dormindo calmo, sereno e tranquilo. O outro, o Espírito Santo, por onde ele passa, diz para ele: você vai sofrer, eu vou pegar você. E ele fala: eu em nada considero a minha vida preciosa, vamos lá viver o que Deus tem para a minha vida. Eu prego isso para mim, espero que isso também fortaleça você, para que Deus nos dê, irmãos, essa fortaleza, em nome de Jesus. Paulo estava partindo, portanto, para outros desafios ministeriais. Ele viveria outras experiências, e ele queria fortalecer essa igreja, para que essa igreja, após a sua partida, permanecesse fiel. E ele é bastante claro com a liderança da igreja, versículo 25: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Vocês lembram que Paulo começa expondo a vida dele para a liderança, para os cabeças daquela comunidade. Depois ele diz, de fato, que Deus o havia alertado, que após a sua partida em Éfeso, ele viveria outras experiências, e essas experiências seriam difíceis, sobretudo da perspectiva física. Paulo sofreria e sofreria muitíssimo. Ele agora, portanto, para não deixar qualquer ponta solta na comunidade de Éfeso, fala assim para a liderança: ministerialmente falando, vocês não verão mais o meu rosto como pastor. Deus vai me levar para viver outras coisas, Deus vai me levar para viver outras experiências na presença dele. Mas eu quero dizer para vocês que se qualquer coisa ruim vier a acontecer com essa comunidade, se vocês vierem a deixar o bom caminho do Senhor, se vocês perderem a oportunidade ministerial que Deus tem lhes concedido, saindo da liderança da igreja, eu quero dizer que não foi por conta da minha pessoa, ou que não foi por falta de esforço, ou porque vocês não foram bem preparados teologicamente falando, ou que eu não chorei devidamente por vocês, ou não orei por vocês. Pelo contrário, eu protesto publicamente perante vocês que eu estou livre do sangue de todos. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso que ela já era suficiente para caminhar com as próprias pernas, e que aqueles homens eram maduros o suficiente para responderem por seus próprios ministérios perante o Senhor. Como isso é interessante, irmãos, do ponto de vista do discipulado. Nós precisamos conviver dentro da nossa comunidade com essa expectativa no coração, de que os irmãos não precisam necessariamente de nós para terem o seu relacionamento com Deus. A comunidade, a igreja, ela não depende do seu líder espiritual para que o seu relacionamento com o Senhor venha a ser mais vívido, mais enfático. Pelo contrário, os irmãos devem lutar para encontrar conhecimento bíblico e teológico e fortaleza espiritual, para que vocês não dependam de quem quer que seja. Porque nós estamos aqui hoje, irmãos, e nada garante que nós venhamos a permanecer aqui amanhã. Porque assim como Paulo se despediu de Éfeso, nós podemos nos despedir uns dos outros, porque o Espírito Santo pode nos levar para qualquer lugar onde o nome dele se torne mais glorificado e onde nós venhamos a ser mais úteis. Precisamos ter o nosso próprio relacionamento com Deus. Os líderes da igreja de Éfeso agora precisavam fazer valer o convívio que eles haviam tido com o apóstolo Paulo. E é por conta disso que Paulo transfere a responsabilidade do rebanho para eles. O rebanho que havia sido comprado pelo sangue precioso de Jesus. E Paulo diz assim no versículo 28: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Tenham cuidado com vocês mesmos, tenham cuidado com a doutrina, tenham cuidado com o rebanho. Paulo sempre dava esse conselho. Você vai ler 1 Timóteo capítulo 4, lá no versículo 16 está escrito, Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a você mesmo como a sua igreja. Paulo diz para a liderança de Éfeso: agora tenham cuidado com vocês mesmos, agora tenham cuidado com a igreja. Sabe o que eu aprendo com isso? Que ser liderado é muito fácil, irmãos. É muito bom quando a grande responsabilidade de fato não está sobre nós.
E às vezes nós até especulamos: mas se eu fosse o líder, eu faria dessa maneira. Mas se eu estivesse à frente, eu faria dessa maneira, não é verdade? Às vezes Deus nos concede a responsabilidade de ser o líder. E então nós percebemos quanta responsabilidade, irmãos. É de fazer tremer as pernas, é de fazer acelerar o coração, porque nós não temos ideia quanto de fato custou a alma eterna de uma pessoa. Que responsabilidade pesa sobre nós. Por isso que eu não gosto nem quando o pastor Rony vai pregar fora. E quando o pastor Rony vai pregar fora, eu tenho que sentar na frente, igual ele senta. Vim com a roupa de pastor, igual ele vem. A responsabilidade fica todinha sobre mim. E eu fico pensando: ai meu Deus, se acontecer isso, quem vai ter que resolver sou eu. E chega um irmão para dar um aviso, aí quem vai ter que dar a oportunidade ou não sou eu, vou estar com a responsabilidade ali, não é? E se fica o pastor Jorge vai se preocupar com as mesmas coisas. E qualquer irmão que ficar à frente de um culto solene como esse aqui. É muito bom, irmãos, você chegar e sentar e ouvir e ser abençoado, relaxado, seu coração está ali tranquilo, você tem certeza que ninguém vai te chamar para ficar em evidência aqui na frente, você não está preocupado em errar no português, em gaguejar, em falar alguma bobagem, você está calmo, sereno e tranquilo aí no seu canto, né? Mas quando a responsabilidade pesa sobre você, meu irmão, até naquele dia você fala assim: hoje, graças a Deus, eu não estou com responsabilidade nenhuma no culto, pelo menos, e eu vou ouvir o que o meu Deus tem a falar comigo. No mínimo alguém fala assim: eu gostaria de chamar o pastor para fazer uma oração, né? Você quer fazer uma visita numa outra igreja, só para ouvir a voz de Deus naquele lugar, às vezes você tem tempo para isso, senta lá no final para ouvir como os irmãos estão ouvindo aí o irmãozinho lá reconhece: o pastor fulano de tal, tá aqui, pastor de Deus, vem cá, senta logo aqui comigo, tá? Você já está ali de novo em evidência. Meus amados irmãos, não é fácil. E agora a liderança da igreja de Éfeso ia passar por isso. E Paulo alerta aqueles irmãos dizendo assim: eu sei que após a minha partida, versículo 29, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Dois problemas aconteceriam. Paulo não está profetizando aqui não, viu, irmãos? Paulo só está sendo pragmático. Isso é que acontece todo o tempo no meio das igrejas. Quais seriam os dois problemas? Em primeiro lugar, lobos tentariam penetrar no rebanho. Antigamente esses lobos, na imensa maioria das vezes, penetravam no rebanho fisicamente falando. Era o falso mestre que entrava pelas portas da igreja e tentava atrapalhar a igreja, pregando aquilo que não glorificava a Deus. Hoje em dia o trabalho do pastor é N vezes maior, porque os lobos, na imensa maioria das vezes, não entram pela porta da igreja, porque era fácil o pastor identificar e dizer: isso é um herege, eu não vou dar meu púlpito nunca a ele. O lobo hoje entra pelo teu telefone celular, e pelo televisor da tua casa, e pelas amizades que você tem na rua onde você mora, ou na universidade onde você estuda, ou na sua escola, ou na empresa onde você trabalha, e o pastor não está 24 horas com você. E muitas almas eternas têm definhado, irmãos, consideravelmente, porque estão sendo tragadas por esses lobos. E salvo a prerrogativa da oração que nós temos enquanto ministros do Evangelho, essa luta tem que ser travada por você. Nós alimentamos você, e nós cuidamos de você, e nós oramos por você, e nós choramos por você. Mas se você não entrar nessa batalha, meu irmão, infelizmente, aquilo que nós estamos fazendo aqui, quando muito, vai atingir a superfície dessa batalha, mas não vai ser suficiente para, de fato, fazer um bem maior à sua vida. Cuidado com os lobos que penetram no rebanho. Mas além dos lobos, também haviam aqueles irmãos da própria liderança da igreja, que estavam ali naquela reunião com Paulo. E quem sabe Paulo estava dizendo isso olhando nos olhos deles, e afirmando assim: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Homens que deixariam de pregar o evangelho que glorifica a Jesus e passariam a pregar a sua própria mensagem para que eles próprios fossem glorificados, para usufruir do rebanho, para viver de uma maneira regalada por causa do rebanho, para ter luxo e conforto através do suor daqueles irmãos que dizimavam e que ofertavam. Mas isso não acontece mais nos dias atuais, irmãos, vocês podem ficar tranquilos, porque hoje não existem pessoas que vivem dessa maneira. É assim, irmãos? Mas é claro que não, então tenham cuidado.
pela maneira com que vocês estão sendo tratados, se de fato vocês estão sendo preservados nesse sentido ou não. Então Paulo diz, versículo 31, vigiem, lembrem-se que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestá-los, chorando a cada um de vocês. Vocês sabiam que todos os demais pecuaristas, por exemplo, que lidam com animais, eles têm aqueles horários de descanso, eles podem dormir à noite, mas o pastor de ovelhas ele tem que estar 24 horas vigilante. Porque a ovelha, irmãos, é aquele animalzinho assim, bem peculiar. Caminho está aqui, sem pedras, sem espinhos, uma coisa prodiosa. O caminho é esse. E a ovelhinha vai no caminho, mas ela não pode ver um desvio, irmãos. É impressionante, é da natureza da ovelha. Ela como que anseia por um desvio para quê? Pode ter lobo, leão, urso, o que for. Ovelha gosta do desvio. É por isso que no Salmo 23, ela diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. É por isso que ela descansa na certeza de que certamente bondade e benignidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Como é bom saber que o meu pastor está lá. Aí Paulo diz, eu estava com vocês noite e dia. Quando Jesus nasceu, Lucas capítulo 2. Já ia avançada a noite, alta madrugada, um frio atroz. E o que é que Lucas vai dizer? Haviam pastores que permaneciam nos campos e cuidavam das suas ovelhas durante as vigílias da noite. Isso é precioso demais, irmãos. O guarda de Israel não dorme. E ele levanta homens preciosos para lutar por ele sobre a face da terra. Então Paulo diz, vigiem, estejam atentos, com olhos bem abertos, tomem cuidado, porque os lobos não pouparão o rebanho. Tomem cuidado. E Paulo faz uma oração por eles no versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e dar herança entre todos os que são santificados. Ele ora por aqueles irmãos e finalmente ele se despede deles. Palavras de despedida agora. Os irmãos estão imbuídos da missão, eles sabem quais são os percalços, eles sabem quais são os perigos. Paulo está prestes a subir mais uma vez no navio que vai levá-lo, quem sabe, até Jerusalém. E ele agora diz assim para os irmãos no versículo 33, não é? De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, que diz, mas bem-aventurado é dar do que receber. As palavras de despedida de Paulo são bem interessantes, né? Paulo vai dizer, não amordace ao boi quando ele debulha o trigo. Paulo vai dizer, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo vai dizer, citando Jesus, aquele que trabalha do altar, que viva do altar. Paulo vai dizer, é digno de redobrados honorários o presbítero que preside bem, sobretudo aquele que é estudioso, aquele que se afadiga na pregação do evangelho. Palavras do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele fazia questão de trabalhar com as próprias mãos para não ter que depender exclusivamente da igreja. Paulo dizia que o pastor tinha que depender exclusivamente da igreja, mas o momento histórico no qual ele estava inserido era um momento difícil. As pessoas não tinham a maturidade espiritual que nós temos hoje. Hoje em dia a gente até sabe que o pastor também come, bebe, se veste, precisa de uma casa, de um transporte. A gente sabe, não sabe, irmãos? A gente sabe. Nessa época aqui a coisa era mais complicada, então Paulo preferia trabalhar para ter autoridade, quem sabe, para falar de uma maneira mais enérgica, mais enfática. Mas ele recebia auxílio desses irmãos. Então ele diz, de que foi que eu cobicei prata? Ou ouro? Ou vestes? Vocês lembram qual foi o meu comportamento aqui no meio de vocês ao longo daqueles 3 anos? Como eu trabalhava?
Às vezes eu tinha que cuidar até de algumas pessoas que estavam enfermas, muitos endemoniados, mas estava lá fazendo as minhas tendas. Não é assim? Aí chegavam os irmãozinhos, Paulo, está lá o endemoniado, Paulo, está lá o irmão doente. Aí Paulo fazia, meu irmão, infelizmente, eu queria muito ir, mas agora não dá. Eu tenho que fazer essa tenda para vender, eu tenho um prazo. Aí o irmão dizia, então não tem problema não, Paulo, eu vou levar o seu avental. Olha a dinâmica da coisa. E os lenços e aventais do apóstolo Paulo eram colocados sobre enfermos e endemoniados, e eles eram o que, irmãos? Curados. Não é que Deus vai ficar se utilizando de lenço para estar curando o povo. É que nesse contexto histórico, como não haviam tantos missionários como nós temos hoje, estava lá o homem ocupado para ter que comprar o pão e colocar sobre a mesa dele, não tinha o que levar, levava um avental e Deus honrava aquilo. Hoje em dia o povo roda aí o paletó, mas o contexto é outro, não é? A despedida de Paulo muito lembra a despedida do profeta Samuel. Você lembra da despedida do profeta Samuel? É muito bonita, deveria ser escrita assim em caixa alta, com letras douradas. 1 Samuel capítulo 12. Deus estava destituindo Samuel, estava lá cansado, velhinho, o povo queria na verdade um rei. Então o período dos juízes estava saindo, a monarquia estava iniciando em Israel. Samuel estava indo para o banco de reservas, né, entre aspas, e ele estava dizendo assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Eu já estou velho, cheio de cabelo branco, e os meus filhos estão com vocês, e vocês conhecem o procedimento da minha família, e o meu próprio procedimento desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Então ele diz: de quem foi que eu tomei o boi? De quem foi que eu tomei o jumento? A quem foi que eu enganei? A quem foi que eu oprimi? De quem foi que eu aceitei suborno para fechar os meus olhos? E eu vou restituir a cada um. Então as pessoas responderam a uma: em nada nos enganastes, nunca nos oprimistes, nem tomasse coisa alguma de quem quer que seja. Então Samuel respondeu: o Senhor é minha testemunha contra todos vocês, e o seu ungido é hoje testemunha de que em nada eu fui achado contrário a vocês. E o povo confirmou: Deus é nossa testemunha. Da forma como Samuel se despediu do povo, seu próprio ministério, Paulo agora estava também se despedindo, e aquele povo percebeu que um homem de Deus havia estado no meio deles. E o que isso causou? Versículo 36 até o 38. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera: vocês não verão mais o meu rosto, e o acompanharam até o navio. O que ocorre aqui, irmãos? Essa igreja continuaria sendo pastoreada por grandes homens de Deus. O próximo pastor aqui seria Timóteo. Depois veria João, discípulo do Senhor Jesus. A tradição diz que Papias, que era um discípulo direto de João, também pastoreia esse povo. A tradição diz que Maria, mãe do nosso Redentor, quando estava sendo ali assessorada pelo apóstolo João, veio também à igreja de Éfeso. Alguns dizem que ela chegou a ser enterrada na própria cidade de Éfeso. Portanto, essa igreja não ficaria desamparada em momento algum. Mas a própria palavra de Deus, irmãos, nos ensina que a quem honra, honra. Esse homem havia gasto 3 anos preciosos da vida dele para cuidar dessas pessoas. A igreja de Éfeso era a igreja mais robusta do ponto de vista teológico, que possuía os líderes mais preparados. E estes homens se despediram do apóstolo Paulo de uma maneira muito bonita, na minha humilde opinião. E se ajoelharam com ele na praia de Mileto, e oraram por ele e pela vida dele. E aquele homem se levantou, e eu quero acreditar que os irmãos de Éfeso ficaram ali em pé, no porto, olhando até que finalmente aquele navio se encobriu no horizonte. O que nós aprendemos com isso para finalizarmos? Essa é a minha última aplicação hoje pela manhã. Nós precisamos sair pela porta da frente, irmãos. Todos nós precisamos sair pela porta da frente. Deus tem a liberdade de levar você para qualquer lugar, mas é muito elegante
quando você chega para a sua liderança e diz assim: o meu tempo com essa comunidade chegou ao fim. Isso é natural, irmãos. Isso não é nada de outro mundo, não. Você pode se sentir melhor em outro lugar, a palavra pregada em outro lugar pode falar melhor ao seu coração, os louvores podem encantar mais a você, e você entende que o seu tempo chegou ali, e você decide ir embora com a sua família, viver outras experiências. Se essa for a vontade de Deus para a sua vida, você tem que ter cuidado com isso. É a vontade de Deus, se for, amém, glória a Deus. Então chega para a sua liderança, agradece pelo tempo em que você permaneceu ali, ora com aqueles irmãos, torna pública a sua saída e vai com Deus viver as suas experiências, meu irmão. Saia pela porta dos fundos, não, entendeu? Saia de cabeça erguida, para a glória de Deus, saia abençoado em nome de Jesus. Da mesma forma, os pastores, nós entramos, irmãos, pela graça de Deus, pela porta da frente. E no dia em que Deus disser que o nosso tempo é chegado, aqui no Presidente Médici, eu oro para que Deus nos dê graça, poder no Espírito Santo, para que nós tenhamos um culto de despedida abençoado. Nós saímos pela porta da frente, sem deixar pontas soltas, sem deixar nenhum pingo fora de qualquer i, para vivermos as nossas novas experiências na presença do Senhor, onde quer que Ele venha nos levar. Paulo fazia questão de sempre sair pela porta da frente. E eu creio que Deus vai nos dar a graça de sempre sairmos também pela porta da frente, em nome de Jesus. Amém?